Olá, povo querido, a paz a todos, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui começar um assunto, se tratando de algo o qual eu queria chamar muito a sua atenção, pedir que você prestasse bem atenção, para que você possa tirar suas próprias conclusões. Se está havendo alguma diferença da maioria, não falei todas, mas a maioria das igrejas evangélicas para a igreja católica. Se você prestar bem atenção nesta mensagem, você vai perceber ou se dar conta de que está exatamente igual ou até pior com relação à idolatria. Você deve se perguntar, pastor, o que é idolatria? Eu vou explicar dentro da palavra de Deus e aí você vai tirar suas próprias conclusões. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 2, diz assim: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Se você prestou atenção na mensagem, a Bíblia de maneira muito precisa, ela nos ensinou aqui que todo esse povo, o qual saiu do Egito, eles foram batizados tanto na nuvem como no mar. Que se refere ao povo que saiu do Egito, a maioria, não todos, mas 90% deles idólatra. E esse povo, eles experimentaram a grandeza de Deus no abrir do mar, por isso que a Bíblia fala foi batizado tanto na nuvem como no mar. Deus cuidou desse povo em abrir o mar para que seu povo passasse em segurança. Este mesmo povo, quando chegou ao deserto, antes da terra prometida, no período da noite no frio, Deus enviava uma coluna de nuvem em forma de fogo para clarear e para que aquele povo pudesse ter a quentura ou a temperatura do fogo daquela coluna de nuvem, para que o protegesse do frio. Durante o dia, o sol quente, Deus enviava aquela coluna de nuvem como sombra, simplesmente para livrá-lo, aquele povo, do sol causticante do deserto, 47 graus durante o dia. Este mesmo povo, você acabou de ouvir que eles comeram de um só manjar espiritual, ou seja, Deus naquele deserto fazia chover pão do céu, o manjar sagrado, o pão sagrado. Deus enviava do céu para que aquele povo pudesse se fartá-lo no deserto. Ele disse no versículo 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da mesma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. O apóstolo Pedro disse que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E essa pedra espiritual que seguia aquele povo, a Bíblia fala que era Cristo. E era dessa pedra que eles bebiam, ou seja, Deus abriu o mar para que o seu povo atravessasse em segurança. À noite tinha a coluna de nuvem em forma de fogo para livrá-lo da escuridão e do frio. Durante o dia, essa mesma coluna, só que em forma de nuvem para protegê-la, para protegê-la do sol quente. Deus fazia chover pão do céu para suprir ou para saciar aquele povo do deserto. E Deus fazia brotar água da pedra, que a pedra é Cristo, para que aquele povo tivesse sua sede saciada. Você percebe aqui o cuidado de Deus para com esse povo, de quando saiu do Egito até um determinado ponto no deserto, antes daquele povo chegar à terra prometida. Mas você vai ver que esse povo, pelo fato de ser muito mais que escravo, ser idólatra, você vai perceber que aqui adiante, que a maioria, ou quase todos, morreram no deserto. E por que morreram no deserto? Simplesmente por conta da idolatria ou por conta da ignorância do coração. Olha o que mais aconteceu no versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão? Porque ficaram prostrados no deserto. Veja que a Bíblia, de maneira muito precisa, ela fala que este povo, Deus não se agradou da maioria. E o porquê que Deus não se agradou? Porque ficaram prostrados. Deus abriu o mar para livrá-lo. Deus colocava a coluna de fogo durante a noite para clarear, para que não ficasse na escuridão. Durante o dia, essa mesma coluna vinha em forma de sombra para protegê-la do sol. Deus fazia brotar água da rocha para saciar aquele povo. Fazia chover pão do céu para suprir aquele povo.
Mas mesmo Deus cuidando, fazendo tudo por esse povo, a Bíblia fala que Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque ficaram prostrados no deserto, está escrito no versículo 5. Prostrado não quer dizer sentado. Prostrado não quer dizer que esse povo estava parado no deserto. Quando a Bíblia fala prostrado, a Bíblia está se falando de idolatria. Era um povo que mesmo Deus fazendo tudo por ele, esse povo continuava se idolatrando aos deuses, os quais no Egito eles se idolatravam. E você vai dizer, pastor, por que o senhor falou lá no início de muitas igrejas evangélicas com a igreja católica? Porque tem muitas igrejas evangélicas, falei muitas, não falei todas, que a maioria hoje em dia, o povo, a maioria também, não falei todos, está exatamente como esse povo aqui. Há muitos lugares hoje em dia que se anda em meio às mentiras. E eu quero perguntar para você, o que é a mentira para você? A mentira, ela tem imagem de quem? De Satanás. Então, se a mentira, ela tem a imagem de Satanás, isso sugere que muitas, não falei todas, falei muitas pessoas que vai de muitas igrejas evangélicas, também não falei todas as igrejas, significa que está exatamente a maioria dos católicos adiante de uma imagem, ou seja, sendo idólatra da mentira, porque a mentira tem a imagem de Satanás. E qual é a diferença da imagem de Satanás de muitas igrejas evangélicas para a imagem da igreja católica? Simplesmente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Muitas são aquelas que infelizmente andam no engano do pecado. Qual é a imagem do pecado ou do engano do pecado? Também a imagem de Satanás. E muitas pessoas em muitos lugares estão seguindo, dizendo que está seguindo a Deus, porém está seguindo em meio o pecado. E a imagem do pecado é a imagem de Satanás. Pessoas sendo idólatras ao pecado. Muitas pessoas, elas estão em muitas igrejas, entendam, não falei todas, mas elas estão seguindo em meio vício, elas não querem abandonar o vício, elas não querem abandonar as coisas erradas, ou seja, elas estão sendo idólatras do vício. Porque qual é a imagem do vício? A imagem de Satanás. Muitas pessoas, elas seguem em muitas igrejas, entendam, não falei todas, mas muitas igrejas seguem o erro. Muitas igrejas estão seguindo em meio a muitas coisas erradas, em meio ao escândalo. Qual é a imagem do escândalo? A imagem de Satanás. Ou seja, muitas pessoas estão sendo idólatras ao engano. Muitas pessoas estão sendo idólatras ao pecado. Muitas pessoas estão sendo idólatras à mentira. Muitas pessoas estão sendo idólatras à religião, à placa de igreja, a líderes de igreja. Muitas pessoas estão sendo idólatras às coisas erradas que acontecem e elas não se dão conta. Ou seja, não tem diferença alguma para a igreja católica. Porque lá no fundo, muitos crentes, eu diria 90% deles, está exatamente como os católicos andam. A mesma coisa. Porque assim como os católicos se idolatram diante de uma imagem, eu não estou criticando, eu estou te ensinando na Bíblia. Muitos crentes estão do mesmo jeito, se idolatrando a mentira, a imagem da mentira, a imagem de Satanás. Se idolatrando ao pecado, se idolatrando muitas das vezes ao engano, se idolatrando muitas das vezes ao escândalo. Qual é a imagem do escândalo? Qual é a imagem do pecado? Qual é a imagem da mentira? Eu vou falar coisa que alguns aqui vão achar que eu estou criticando, é só aquela placa de igreja. Muitas pessoas seguem muitas igrejas, também não falei todas, aonde é um escândalo atrás do outro. Pecado, prostituição. Igrejas que tiram tudo que o povo tem, não paga seus aluguéis. É verdade. Essa é a grande realidade, ou seja, aquilo é um escândalo. E qual é a imagem do escândalo? É a imagem de Satanás. E se é a imagem de Satanás, o que é que muitas pessoas seguem? Idólatra do erro, idólatra ao pecado, idólatra à mentira, idólatra ao engano, idólatra à escravidão. São pessoas que infelizmente elas são idólatras do erro e elas não se convencem. Está exatamente como aqueles que seguem a imagem, a mesma coisa. Não muda em nada. Será que você que vai ouvir essa mensagem, você não está sendo idólatra de algo? Eu queria que você se perguntasse isso. Porque se você vai em algum lugar que é um escândalo atrás do outro, qual é a imagem do escândalo? A imagem de Satanás. Você está sendo idólatra. Essa é a verdade. Se você vai em alguma igreja, por exemplo, que ela não paga, ela não assume seus compromissos, seus deveres, e você vai ali, você está sendo idólatra do escândalo. Você está sendo idólatra da mentira. Qual é a imagem da mentira? A imagem de Satanás.
Se você vai numa igreja onde há prostituição, onde há muita coisa errada e você está ali, você está sendo idólatra. Porque qual é a imagem da prostituição? A imagem de Satanás. Então qual a diferença de muitas igrejas evangélicas para as igrejas que estão adiante de uma imagem? Nenhuma. Está a mesma coisa sendo idólatra. Tomara que você que vai ouvir essa mensagem, você não esteja sendo mais um idólatra na vida. Que você possa parar e se perguntar: será que eu não estou sendo idólatra? Porque tem igreja que tem de tudo. Tem igreja que o mundo está dentro dela. Certa ocasião, o pastor Eliseu Rodrigues, ele usou uma mensagem dizendo que antigamente, quando as pessoas se falavam do mundo, eles procuravam lá fora. Mas hoje em dia, quando se fala do mundo, se procura dentro das igrejas. Porque está dentro de 90% das igrejas evangélicas. Mentira, engano, roubo, pecado, prostituição, avareza. Qual é a imagem da avareza? A imagem de Satanás. Porque a Bíblia fala que é pelo dinheiro que os homens se corrompem. Porventura não é o que nós estamos vivendo? Uma escravidão. Qual é a imagem da escravidão? A imagem de Satanás. É Satanás que escraviza. E muitas pessoas estão sendo escravas, idólatras do pecado, idólatras da escravidão. Pessoas sendo enganadas, idólatras do engano e não se dá conta. Porque tudo de errado, há uma imagem do erro por detrás daquilo. E qual é a imagem do erro? A imagem de Satanás. Então eu quero que você entenda o que significa a idolatria. Esse povo aqui, Deus abriu o mar para livrá-lo. Esse povo aqui, Deus colocou uma coluna de nuvem em forma de fogo durante a noite para livrá-lo da escuridão. Esse mesmo povo, Deus enviava essa mesma coluna em forma de nuvem durante o dia para protegê-la do sol. Esse mesmo povo, Deus fez chover pão do céu para suprir aquele povo no deserto. O manjar espiritual, não era um manjar qualquer, era um manjar direto do céu. Esse mesmo povo, Deus fez brotar água da rocha, da pedra, a qual era Cristo, a qual aquele povo estava seguindo. Mas mesmo assim esse povo continuou se idolatrando aos deuses que no Egito eles serviam, virando as costas para Deus. De maneira que Deus, a Bíblia diz, no versículo de número 5, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eu quero perguntar para você que vai ouvir essa mensagem: será que Deus está se agradando de você? Ou você está sendo idólatra de alguma coisa e não se deu conta ainda? Cuidado para que você não esteja sendo idólatra de algo e você ainda não tenha se dado conta. Porque aqueles que são idólatras de alguma coisa, Deus não se agrada também. Está escrito na palavra de Deus. Olha o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós nos dias de hoje, a fim de que não cobicemos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Ou seja, isso aqui é um exemplo para mim e para você, para que a gente não venha a cobiçar ou se idolatrar da forma como esse povo no passado se idolatrou. Muita gente no dia de hoje está igual a esse povo aqui, a mesma coisa, não mudou nada, exatamente nada, está exatamente como o povo do passado e como muitos católicos nos tempos de hoje que está diante de uma imagem. Muitos crentes estão diante de uma imagem também, ainda não se deu conta, mas está diante de uma imagem, exatamente como as pessoas do mundo andam, a mesma coisa. Por isso que não há diferença entre muitas igrejas evangélicas, falei muitas, não falei todas, muitas igrejas evangélicas e a igreja católica. É a mesma coisa. Está atrás de uma imagem, chamada imagem do erro, imagem do pecado, chamada imagem de Satanás, ou seja, a idolatria. E as pessoas elas não se dão conta disso. Olha o que diz o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Veja, não façais idólatra como aquele povo, porque aquele povo assentou para comer e beber e levantou para se divertir. Hoje em dia, as pessoas, muitos crentes, falei crente, não falei cristão, crente é uma coisa, cristão é outra coisa. Muitos crentes bebem e falam que é comum, é normal. Qual é a imagem do crente que bebe? É a imagem de Satanás. Por quê? Porque a bebida embriaga. E quando a pessoa se embriaga, Deus não se agrada disso. Então é a imagem de Satanás que está por detrás da bebida. Mas muitos crentes bebem, idólatra do erro, idólatra da bebida.
Tem muitos crentes, como falou aqui, sentou-se para comer, beber, levantou para divertir. Quando a Bíblia fala que se levantou para divertir, a Bíblia está falando de festa, a Bíblia está falando de diversão, a Bíblia está falando de idolatria, me permita lhe dizer. Esse povo, quando a Bíblia fala se divertir, eles se levantaram, todo embriagado para se prostituir. Era criança com idoso, era prostituição de idosos com animais, e tudo aquilo foi fedendo aos olhos de Deus, ao ponto que Deus matou aqui muita gente, você vai ver a seguir. Hoje em dia se faz festa dentro das igrejas, bagunça. Hoje em dia tem lambada dentro das igrejas. Hoje em dia tem balada dentro das igrejas. Hoje em dia tem bingo dentro das igrejas. Hoje em dia tem tanta coisa errada dentro das igrejas. Idolatria. E qual é a imagem da idolatria? A imagem de Satanás. E muitas pessoas estão assim. Hoje em dia existe tudo dentro das igrejas. A imagem de Satanás é o que a Bíblia ensina. Eu te pergunto mais uma vez, será que Deus está se agradando de você? Será que Deus está se agradando das suas atitudes? Você vai ver essa mensagem e você vai pensar assim, o pastor está criticando. Não, eu estou te ensinando na Bíblia o que é idolatria. Eu estou te mostrando o que está por detrás das coisas erradas, a não ser que você não queira enxergar. Eu estou te mostrando o que está por detrás do erro, em muitas, eu não falei todas, mas falei em muitas igrejas, o que está por detrás do erro. Seria bom que você se convencesse disso. Seria bom que você enxergasse, entendesse o que significa o erro dentro da maioria das igrejas. Hoje em dia se pode beber nas igrejas, a maioria. Hoje em dia há mentira na maioria das igrejas, há roubo na maioria das igrejas. Hoje em dia o pecado está escravizando, matando o povo na maioria das igrejas. Hoje em dia há engano na maioria das igrejas. Hoje em dia a festa, a bagunça na maioria das igrejas. O que está por detrás de tudo isso? Qual é a imagem de quem está por detrás de tudo isso? A imagem de Satanás, que eu não estou te mostrando, idolatria. Significa que muitos crentes, falei crente, eu não falei cristão, muitos crentes hoje em dia estão exatamente como as pessoas do mundo. Por isso que não tem diferença nenhuma da maioria, falei a maioria de muitas igrejas evangélicas, não todas, está exatamente a igreja católica. Do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. Idólatra a imagem de Satanás. O povo do passado estava exatamente assim. Olha o versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Veja, a Bíblia fala que caiu em um só dia 23 mil. Por quê? Por causa da idolatria, que era muito grande, por causa do erro, das coisas erradas. As pessoas, elas estavam diante de Cristo, mas queriam andar do jeito delas. Elas estavam diante de Cristo, mas rejeitavam se converter. Elas estavam diante de Cristo, mas elas não queriam mudar. Elas estavam diante de Cristo, mas queriam andar como elas achavam que podiam andar. Elas estavam diante de Cristo, mas queriam andar do jeito delas. Elas não queriam parar, ou melhor, abandonar o pecado. Elas não queriam deixar a vida errada. Elas não queriam abandonar o engano. Elas não queriam se libertar da escravidão. Elas não queriam deixar o erro, o engano do pecado. E por isso a Bíblia diz aqui no versículo 8 que num só dia caíram, num só dia 23 mil. Eu vim te trazer aqui um recado de Deus. Nos próximos dias, muitos crentes, não falei cristão, muitos crentes vão ser abatidos como esse povo aqui foi. Por que esse povo foi abatido? Por causa da idolatria. Se você vai em algum lugar que tem esse tipo de idolatria, esse tipo de erro, se afasta enquanto há tempo, porque Deus vai abater muitos crentes nos próximos dias. E se você estiver junto, você vai ser abatido também. Eu estou te trazendo essa mensagem de Deus enquanto há tempo para você se arrepender e voltar atrás. Porque se Jesus, quando Ele vier abater a esses, se você estiver no meio, você será abatido junto. Então se afasta enquanto há tempo, antes que seja muito tarde. Não só dia foi abatido 23 mil. Eu preciso lhe dizer, em pouco tempo, mais de 2 milhões de pessoas aqui foram mortas. Não falei 2 mil, falei mais de 2 milhões entre judeus, grego, hebreus, pessoas de várias nacionalidades que foi tirado do Egito. Sabe por quê? Por causa da idolatria, não queria deixar o erro. Deus vai abater muitos crentes nos próximos dias. Se você vai em algum lugar onde tem esse tipo de idolatria, de coisa errada, se afasta, ou então você vai ser abatido junto. Não vai demorar. Acorda enquanto há tempo. Eu vou finalizar no versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente, ou seja, foram destruídos por Satanás. Quando se fala da serpente, Apocalipse chama a serpente de Satanás, lá no Apocalipse. Então, não queira colocar Deus à prova, porque se você é alguém que vai em algum lugar que tem esse tipo de coisa errada, você está colocando Deus à prova. E eu vou te falar, aqueles que estão colocando Deus à prova,
Pode ter certeza, vai pagar um preço muito alto. Ele vai abater cada um. Todos aqueles que estão colocando Deus à prova vai ser abatido. Sabe por quê? Porque o homem não pode provar a Deus, mas Deus pode provar o homem. Os únicos que tentou colocar Deus à prova, todos foram abatidos. E por que estavam colocando Deus à prova? Porque eles estavam querendo seguir a Deus, mas não queriam deixar o erro. Eles estavam seguindo a Deus, mas eles eram idólatras. Não queriam deixar o engano do pecado. Por isso foram abatidos. Todo mundo que está seguindo a Cristo, mas está seguindo de forma idólatra, por detrás de uma imagem de idolatria, de erro, de mentira, de pecado, de engano, de coisas erradas, está colocando Deus à prova também. E essas pessoas serão abatidas. Se você é uma delas, se afaste da idolatria enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, que você possa refletir nisso. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.